E aí, qual é a melhor caixa de sub que você pode usar no seu sistema? Existem diversas dúvidas ainda das pessoas na hora de escolher a melhor configuração de caixa acústica. E mesmo eu já tendo postado vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, a gente ainda recebe diversas perguntas sobre o tema. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre caixa de subgrave. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência que a gente responde aos nossos seguidores. Quem me acompanha no Instagram sabe que toda segunda-feira eu libero uma caixinha de perguntas para entender qual é a dúvida da galera. Muitas eu respondo por lá no Instagram mesmo e algumas eu trago com um pouco mais de detalhe para responder aqui no YouTube. Então já te peço, não esquece de me seguir aí no Instagram para poder também participar das perguntas de uma maneira mais instantânea. Bem, mas antes de falar sobre a caixas de grave, teve algumas perguntas aqui que eu acho interessante a gente trazer esse conteúdo aqui para o YouTube, porque eu entendo que ainda gera um pouco de confusão. Uma das perguntas veio aqui do Vieira Marco, que ele pergunta: Gênio, explica como deve ser a faixa que realmente o falante responde e o que é divulgado muito não usa. Realmente, assim, muitos fabricantes, eles acabam colocando no manual do produto a resposta total que aquele falante responde. O que quer dizer isso? Ele não coloca nenhum tipo de crossover, faz a medição do falante e plota aquela resposta. A partir dessa resposta, a grande maioria dos fabricantes fazem uma leitura menos 10 dB da média geral, né? Então imagina que eu tenho uma média geral de resposta, ele avalia menos 10 dB tanto na parte de alta frequência quanto na parte de baixa frequência e delimita qual é a região de trabalho desse alto-falante. É importante que você tenha muito cuidado, porque frequências muito baixas faz o cone do alto-falante se deslocar muito, o que pode causar danos mecânicos, a bobina bater lá no fundo, a centragem, rasgar a suspensão, quebrar cone. Então tudo que é danos mecânicos está relacionado com frequências mais baixas, que é ocasionado esses danos por excesso de deslocamento. As frequências mais altas, elas tendem a jogar muita energia numa região em que o cone se mexe pouco. Então, por exemplo, você pegar um falante que ele foi projetado para baixa frequência, está tentando utilizar ele no médio, então ele está com high pass mais alto, não está respondendo frequências mais baixas, e você quer que ele suba muito, esse falante, de uma forma geral, ele não vai se mexer tanto. Então isso faz com que você acabe não conseguindo bombear tanto ar para o sistema móvel, né, ou para a bobina, o que faz com que esse falante não refrigere tanto, não troque tanto calor. Então ele vai esquentar mais e você vai ter alguns danos. Outra coisa que é importante que você entenda é que se você pega um falante, por exemplo, de 12 polegadas, que mesmo que ele tenha resposta útil lá em 2000 Hz, ele tem uma massa muito grande. A inércia desse sistema móvel é muito grande, né? Então é um falante mais pesado. Imagina uma pessoa mais gordinha, maiorzinha, tentando correr rapidamente. Ela vai ter muita inércia, o que dificulta um pouco da aceleração e frenagem disso. Então um falante de 12 polegadas, indo lá em 2000 Hz, ele até pode ter resposta útil, mas pode ser que ele não se comporte muito bem. Então você precisa ter cuidado o fabricante especificou lá uma determinada range de resposta, mas você precisa avaliar aonde realmente ele tem melhor eficiência. Então o high pass, né, o filtro passa alta, é um cuidado que você tem para não ter tanto deslocamento, e o filtro passa baixa é fazer com que o falante não suba tanto. Não existe exatamente uma regra, é a experiência que traz um pouquinho desses resultados. Então é importante você praticar, ouvir muitos falantes para entender uma banda de região que ele acaba trabalhando melhor. Bem, então aqui pra gente complementar então o que eu respondi agora há pouco sobre qual é a região de trabalho, teve uma pergunta aqui que veio do Henrique Correia Marcelo, que ele bota aqui: falante com corte inicial em 200 Hz, precisa de caixa ou a caixa não fará diferença? Henrique, eu peguei a sua pergunta porque é muito importante a gente falar aqui o seguinte: existe aquela dúvida, né, na cabeça das pessoas se o falante sempre vai precisar de caixa acústica. É importante salientar que não, tá? A caixa acústica é uma forma da gente poder controlar, digamos assim, a parte gerada, o som gerado pelo outro lado do alto-falante. O falante, ele é bilateral, né? Ou seja, ele tem oscilações alternadas que geram pressão para frente e para trás e geram descompressão para frente e para trás em sentidos opostos. Então, quando ele está comprimido na frente, ele está descomprimido atrás. Se eu não tenho algo que isole isso, a primeira coisa, eu gero um cancelamento. Então, por exemplo, eu posso pegar um alto-falante, construir um painel bem grande, ou até pegar uma parede, colocar esse falante e a energia que está na frente não encontra a traseira. Então isso não é exatamente uma caixa, mas é um painel que separa tudo isso. Então, ou seja, não necessariamente ele precisa de uma caixa, mas a caixa é uma forma que eu tenho de aproveitar essa energia gerada pela parte traseira do alto-falante de uma forma para contribuir com a parte frontal, seja pelo controle do cone, o aumento da SPL, colocar um duto para aproveitar dessa energia. Toda vez que a caixa tiver um duto, ela tende a atuar em frequências mais baixas. Todo falante que vai responder frequências baixas, o grave e o subgrave,
que tenha duto, a caixa tem um papel importantíssimo. A partir de 200 Hz, você não tem o deslocamento suficiente do falante para gerar muita massa de ar. Então o duto, ele quase não vai ter papel nesse cara, principalmente se ele tiver sintonizado baixo, né? Porque você vai fazer um corte, o duto não vai ser aproveitado. Não é que o falante a partir de 200 Hz não precisaria de uma caixa, mas ele não precisaria de duto. Então a caixa dutada, eu particularmente não vejo muito por que utilizar no falante que vai ter corte acima de 200 Hz. Agora, uma caixa é importante para esse falante para você poder usar, por exemplo, material absorvente, usar um volume específico para melhorar a sonoridade dessa caixa. Teoricamente, eu poderia te dizer que o falante até não precisaria de caixa, mesmo em frequência baixa, se você botar ele num painelzão ou num bafo infinito, mas se você precisa acomodar ele a um local para poder fazer a montagem, acima de 200 Hz não tem necessidade de ser uma caixa dutada, você pode usar uma caixa selada. Aí você aproveita uma geometria específica para poder melhorar então o comportamento desse falante. Inclusive eu aproveito essa pergunta aqui para dizer que a gente tem um treinamento 100% online sobre o projeto de caixas acústicas. As inscrições estão encerradas, mas a gente vai abrir novas turmas. Se você tem interesse, entra no www.estudodoaudio.com.br, cadastra o teu melhor e-mail, que na semana que vem a gente vai estar abrindo inscrições e aí eu vou te comunicar por e-mail caso você queira participar e aprender esse fascinante mundo aí dos projetos de caixa acústica. Então, além de ensinar muito sobre alto-falante e todos os seus parâmetros, a gente vai mostrar como você projetar uma caixa acústica do zero. Te dá bastante informação aí para que você possa desenvolver suas próprias caixas. Bem, chegamos aqui então na última pergunta que veio do Mateus.Costa e ele fala: qual a melhor caixa de sub na sua opinião? Como eu comentei aqui no começo do vídeo, eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os diversos modelos de caixa acústica. Eu vou deixar ele aí no card para vocês, caso queira assistir. Mas eu entendo que naquele vídeo eu não disse exatamente qual a melhor caixa. Eu falei dos diversos modelos que tem. Por quê, Gênio? Porque caixa ela é muito subjetiva, ela depende da aplicação, a forma de uso. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que ligam aqui e eles querem uma caixa completamente diferente, que a galera não está usando, que ele possa se destacar, digamos assim, de uma certa forma. Então, ok, para esses casos a gente tenta bolar uma geometria diferente, um design, mas sempre usando alguns conceitos de caixas que já são bastante utilizados no mercado. Aproveito para te dizer que, olha, pelo menos aí uns 30 anos ou até mais, a gente não cria efetivamente algo novo no que diz respeito à caixa acústica. O que a gente está fazendo é mesclar vários conceitos e criar designs ou arranjos diferentes. Mas o projeto de caixa acústica basicamente é o mesmo que existe há muito tempo atrás. Quando o meu cliente pede algo diferente, ok, eu tento usar vários recursos ali para tentar fazer uma caixa bem diferente. Mas eu, particularmente, tenho a seguinte opinião. Quando você vai usar os sistemas em campo próximo, ou seja, você não precisa que o som vá muito longe, você vai estar perto do sistema, é uma casa noturna, ambiente fechado, ou, você vai ficar ouvindo na sua sala, na meu ponto de vista, a caixa dutada, a Baseflex, é a que melhor atende, é a mais prática de fazer, é a que te dá uma certa flexibilidade de trabalho. Então eu sempre opto por essa caixa nessas condições. Quando a gente está falando de um sistema que eu preciso ir muito longe, preciso cobrir uma área muito grande, e eu preciso de muita eficiência, eu opto muito pelas caixas cornetas, porque é que tem melhor eficiência. E uma caixa que mescla esses dois conceitos da caixa corneta e da caixa dutada, ela é chamada de T18. Essa caixa ela é muito utilizada, ela foi feita pela Electro-Voice lá no passado, e eu gosto muito dessa caixa porque ela tem uma flexibilidade muito boa de uso. Ela é uma caixa de muita eficiência, ela é prática de fazer, tem um projeto disponível. É claro que aqui para os nossos clientes a gente projeta tudo do zero. Eu faço uma caixa específica para o falante dele, mas já tem esse projeto disponível na internet. Então eu particularmente gosto muito para ambientes abertos a T18, pela liberdade de trabalho dela, certo? Mas se eu tiver a oportunidade de construir uma boa corneta com design diferente, particularmente eu gosto muito de design. Mas deixo claro para ti que a resposta para ti, Gênio, se tem a oportunidade, vai na T18, que eu tenho certeza que é uma caixa que atende muito bem aí a necessidade de todo mundo. E, inclusive, também aproveito a oportunidade para dizer que se você quer desenvolver projetos exclusivos que atendam especificamente a sua necessidade, usando o falante que você tem específico ou algo com design diferente, com dimensão específica, conta com a gente aí para desenvolver o teu projeto. Aqui embaixo eu vou deixar o contato do nosso WhatsApp, é o WhatsApp da minha equipe. Ela vai entender a tua demanda, vai entender quais são as tuas necessidades, que tipo de projeto você quer fazer e a gente vai desenvolver um projeto com muita exclusividade aí para tua aplicação. Então, Gênio, eu quero agradecer por ter estado comigo até agora. Adoro fazer esse trabalho. Se você tem dúvidas, coloca aqui na seção de comentários. Participa lá do Instagram também, que a gente traz bastante respostas aí
para quem quer aprender esse fascinante mundo do áudio. Obrigado por ter estado comigo até agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like aí que nos ajuda bastante e não esquece de colocar os teus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!